10h16, hora de entrevista aqui no som da Bradesco Esportes FM. Como eu já tinha adiantado, era hora de esquentar o duelo de mais tarde, Corinthians e Fluminense na partida na Arena Corinthians. Segundo jogo, oitavas de final da Copa do Brasil, e ninguém melhor para falar de Fluminense do que o ex-goleiro do clube, campeoníssimo com o Fluminense, Paulo Vitor, que marcou época na década de 80 com a camisa do Fluminense, campeão carioca, campeão brasileiro, enfim, naquele brasileiro, inclusive, de 84, teve um duelo marcante com a equipe corintiana. Tudo bem, Paulo Vitor? Grande abraço, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Cadu, um grande abraço para você e uma grande satisfação em poder participar do programa aí. A torcida do Fluminense, né, tá vivendo uma gangorra de emoções nesse ano de 2016, Paulo Vitor, porque o Fluminense vence um, joga bem, convence, o torcedor se anima, perde o outro. Depois vence bem, joga bem, se anima, perde o outro. E hoje é uma competição eliminatória que o empate até serve, desde que seja a partir do 2-2, mas vencer o Corinthians lá é uma tarefa bastante complicada. Como é que você está vendo esse momento do Fluminense e o do Corinthians também, que vem vivendo uma fase crítica com a perda do treinador no último final de semana? Essa é verdade. Essa instabilidade do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro é uma coisa assim meio que chata, né? Você realmente convence o treinador, faz uma grande partida, no outro jogo você não faz uma grande partida, perde, aí você fica realmente nessa gangorra. Desculpa. Na verdade, o torcedor se empolga no momento e depois fica chateado no outro. Né? Mas a Copa do Brasil é outra competição. O Fluminense precisa aí vencer o jogo, o empate basta, mas desde que seja com gols, 2-2, né? Mas eu acredito que o Fluminense possa fazer uma grande partida hoje na Arena Corinthians. É óbvio que naquela época de 84 o jogo não era na Arena, era em São Paulo, né? Mas um Corinthians muito bem mais forte, um Corinthians recheado de jogadores de seleção brasileira, né? Um grande clássico do futebol brasileiro, e nós conseguimos vencer o Corinthians aí por 2-0 e depois levamos o jogo para o Maracanã, empatamos em 0-0 e conseguimos a classificação para a final. E como você até traçou um paralelo com 84, né? O Corinthians tinha vários jogadores de seleção e o Fluminense também, né? Um time recheado de grandes jogadores, Assis, Romerito, enfim, o Branco, enfim, se a gente passar aqui, a escalação inteira do Fluminense era um altíssimo nível e a do Corinthians também. E hoje em dia, né, passados 32 anos de uma partida para outra, ou de uma época para outra, já não temos tantos jogadores de seleção no Fluminense e nem no Corinthians, e a tendência é que fique assim, né? Os nossos craques não joguem mais por aqui, né, Paulo? É difícil, né? Difícil porque hoje o garoto com 15, 16 anos já está indo para a Europa, já está sendo vendido, né? Hoje nós não fazemos mais craques no Brasil. Nós não temos mais ídolos. Os ídolos estão vindo de fora, né? Então, são argentinos, são peruanos, né? Ou são chilenos. Né? Eu nunca vi, na nossa época não tinha isso. Os ídolos eram feitos em casa. Zico, Edinho, Júnior, Sócrates, Casagrande, Falcão, Batista, Éder, Cerezo. Então, os craques se faziam em casa. Agora não. Hoje está difícil você ter um ídolo. Agora, Paulo Vitor, aqui o Juan Rodrigues falando contigo. Primeiro, é um prazer ter a sua participação aqui na Bradesco. Queria te perguntar o seguinte, né, sobre esse Fluminense do Levi Coupe. Uma das causas que tem sido apontada por muitos é que o técnico muda muito, inclusive treina um time e joga outro completamente diferente. O que você acha disso, né? Na cabeça do jogador, às vezes, é fácil entender isso, é difícil, isso pode atrapalhar. Como é que você vê isso? Ele treina com o Marco Júnior e joga com o Samuel de última hora, assim com outras vezes também. Acontece muito nesse Fluminense. Realmente eu não consigo entender essa situação que o Levi Coupe põe diante do Fluminense. Você começa a treinar um time e na hora do jogo você põe outro. Né? É por isso que eu estou dizendo, na nossa época não tinha esse mistério de você esconder a escalação do time. A escalação já vinha, todo mundo já sabia, o torcedor sabia o time na ponta da língua. Né? O torcedor escalava o time na ponta da língua. Hoje você não tem isso. Hoje você não pode escalar o time para não dar para o adversário. Mas todo mundo sabe como é que o Fluminense joga. Todo mundo sabe hoje como o Fluminense joga. Todo mundo vê o time do Fluminense jogar. Né? Aí qual é a escalação, a mudança de um jogador vai refletir no elenco? Eu acho que não. Eu acho que está aí o jogador e o atleta e o clube, ele tem que se identificar, entendeu? Então, a identificação do atleta com o clube é o tempo que ele fica no clube e a identificação com o torcedor. O torcedor ele tem que saber de cor a escalação do Fluminense. Hoje você não sabe, nem eu sei. Agora, Paulo Vitor, isso chama bastante atenção, né? Hoje, no elenco do Fluminense, você conseguiria, né? Hoje em dia,
tem peça para se apontar 11 jogadores que possam ser titulares, ou são todos num nível muito parecido, né? A gente costuma dizer que a maioria dos jogadores do Fluminense é tudo nota 6. É mais ou menos isso? Eu acredito entre 6 e 7. Eu acho que você não pode definir hoje. Hoje qual é o craque do Fluminense? Hoje você pode dizer assim, hoje o Scarpa é o grande nome do Fluminense? No momento no momento mas amanhã, será que ele vai ser esse jogador? É uma incógnita, né? Você vê aí, o Cavalieri então era o grande nome. Machucou, saiu, o Júlio César fez uma grande partida no último jogo. Né? É um goleiro que já demonstrou que tem condições de ser titular dentro do Fluminense também. Então você muda as laterais, você muda sempre o meio, começa com o Jonathan, depois bota o Elton Silva, e hoje você tem o Giovani na lateral esquerda. Então é complicado, você tem o Marcos Júnior que nunca consegue ser titular, né? Quando é titular daqui a pouco treina e depois não joga. É complicado, é uma situação, você não tem como definir o time do Fluminense, o torcedor não tem como escalar o time do Fluminense. Agora, um jogo na Arena Corinthians que define a vida do Fluminense. Em casa já foi complicado diante do Corinthians. Agora, um jogo na Arena. Uma arena que não existia na sua época, mas que hoje é difícil ganhar do Corinthians na Arena, apesar do momento difícil que o Corinthians passa. Sempre quando tem jogo na Arena, ele consegue os pontinhos e por isso está no G4. O que o Fluminense tem que ter para justamente superar tudo isso, superar a falta de credibilidade com a torcida, superar um momento de oscilação para conseguir um bom resultado diante de um Corinthians que também ninguém sabe como é que vai para o jogo, porque mudou o treinador, mudou tudo. Mas na verdade o Fluminense precisa ter uma estabilidade primeiro, ele precisa parar com isso, jogar bem um jogo e jogar mal outro. O Fluminense tem que jogar bem todos os jogos. Entendeu? Tá certo, tem dias que a gente, nós somos seres humanos, nós não vamos conseguir fazer tudo perfeitamente. Mas olha, você jogar hoje num estádio como a Arena do Corinthians, né? É um estádio maravilhoso, para mim é um campo neutro, porque é um campo grande, é um campo de dimensões grandes, que facilita aos jogadores, entendeu? A dificuldade maior foi do Fluminense contra o Grêmio lá, o Fluminense conseguiu vencer o Grêmio, entendeu? Porque era o time do Grêmio, um time mais de pegada, de força, diferente do time do Corinthians. O Corinthians vem hoje sem um treinador, vem com o interino, e você sabe que todo treinador interino quer mostrar serviço para permanecer no cargo. Então vai ser um jogo difícil, porque quando sai um treinador, entra outro, sempre aquele jogador que está de fora, que não foi aproveitado por treinador antigo, quer também mostrar serviço para ver que tem qualidade de ficar no clube. Então eu acredito que o Fluminense vai ter dificuldade, vai ter muita dificuldade hoje, mas eu acredito que o Fluminense consegue vencer essa partida. Paulo, Ricardo, falando com você, tudo bem? Oi, Ricardo, tranquilo. Paulo, olha só, daquele time de 84 e fazendo um paralelo com esse time de hoje, quem você pode identificar que um jogador tinha uma característica parecida do time de hoje com o time de 84? Nenhum. O time do Fluminense de 84 era um time muito coeso, um time que jogava coletivamente, entendeu? Você vê que a gente não tinha uma grande estrela. As estrelas nossas era na verdade o coletivo, né? A união que a gente tinha, né? Era um time que sabia jogar, um time que chegava em qualquer lugar, mantinha o mesmo padrão de jogo, né? Coisa que não acontece com esse time de hoje. Então eu não posso comparar esse time de hoje com o de 84. O de 84 eu acho muito, muito melhor do que esse. Realmente aquele time do Fluminense de 84 era um dos principais times do Brasil e não à toa foi campeão do Campeonato Brasileiro. Paulo Vitor, até pra gente não tomar muito do seu tempo e de novo te agradecer a participação com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, dá um palpite pra gente, pra esse jogo, né? O Fluminense precisa de um bom resultado. E outra questão também, os 3 cariocas jogam juntos na Copa do Brasil e no horário, e o Flamengo também na Copa Sul-Americana. Como é que você observa isso, assim, tendo tantos horários e tantas datas diferentes? É algo até meio ruim pro futebol do Rio, porque os cronistas e até o próprio torcedor não vai poder acompanhar um outro jogo, né? Não, isso é verdade. Isso aí você não tem como, porque você está no local vendo um jogo, você não consegue ver outro, você não consegue estar em outro lugar. Eu acho que poderia ser em um horário ou dias diferentes, né? Nós não temos jogos na segunda-feira aí, esse jogo da Copa do Brasil poderia ter sido na terça, pode ser na quinta, né? 7h30 hoje? Tanto dias aí para fazer isso, já que está se fazendo numa segunda-feira, pode se fazer numa quinta, numa terça, um jogo da Copa do Brasil, né? Então eu acredito que é complicado você ter os 3 cariocas jogando ao mesmo tempo. E teu palpite para hoje, Paulo? Eu acredito que o Fluminense vai ter dificuldade, mas
vai vencer esse jogo 1-0. 1-0 é um bom placar, foi o placar que o Fluminense fez contra o Grêmio e serviu na ocasião pelo Campeonato Brasileiro. Paulo Vitor, quero te agradecer, com certeza o torcedor tricolor tá matando um pouquinho das saudades daquela época sua e de outros grandes craques do tricolor na década de 80, que marcaram época, e esse bate-papo foi bom também para eles relembrarem aquele momento. Um grande abraço, obrigado pelo papo com a gente, uma boa semana e um bom dia. Eu que agradeço a você, aí, ao pessoal da rádio aí, do programa, né, da equipe. Agradeço imensamente e estou às ordens aqui a qualquer momento. Pode chamar, pode ligar. Estaremos aqui para poder conversar, bater um papo e mandar um grande abraço aí para a torcida do Fluminense.